Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder, juntamente com os irmãos, meditar na palavra dele. Eu quero, desde já, convidar a igreja a tomar a Escritura Sagrada e abrir no livro de Apocalipse, capítulo 5. Pregar no livro de Apocalipse. Meu amigo Nilson disse que está aqui já há pelo menos uns 3 meses falando sobre o livro. Eu falei, rapaz, por que tu não me avisou antes? E aí a gente conta com a bondade de Deus, com a graça de Deus, para meditar um pouquinho aqui, a partir do capítulo 5, verso de número 1. Na verdade, eu quero ler o último versículo do capítulo 4, e nós vamos então adentrar o capítulo 5, e pensar em alguns pontos aqui importantes do texto. Todos encontraram? Diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos, e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há nos céus e sobre a terra e debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Palavra do Senhor, palavra do Senhor. Meus irmãos, eu quero falar convosco aqui em poucos minutos. É bem verdade que jamais conseguiríamos aqui destacar todos os detalhes presentes no capítulo 5, que é um capítulo que apresenta o culto no céu, é um capítulo litúrgico, podemos dizer assim. Mas eu quero chamar a atenção dos amados para as afirmações e perguntas que se apresentam aqui, começando no capítulo 4, que faz uma afirmação de que Deus, o Criador, é digno. Então nós temos uma afirmação que Deus é digno. Logo depois nós temos uma indagação: quem é digno diante do digno? E então nós temos mais uma afirmação de que o Cordeiro é digno. E é diante disso que eu quero meditar com vocês. Tu és digno, quem é digno? Digno é o Cordeiro. A partir do que nós acabamos de ler, eu quero chamar a atenção dos amados para que nós possamos compreender um pouco do cenário e da natureza do livro. É necessário que compreendamos que a literatura apocalíptica, ela nasce geralmente em tempos difíceis, em tempos angustiosos, em tempos de perseguição, em tempos de tribulação, e ela nasce com o objetivo de gerar ânimo, de gerar consolo, de produzir esperança diante do povo de Deus, geralmente perseguido, geralmente atribulado, geralmente angustiado. E a despeito de todo o mal, a literatura apocalíptica tem como objetivo levar aqueles que serão alvo desta verdade a compreender que no final de todas as coisas o próprio Deus triunfará, o bem triunfará sobre o mal, e o mal em si sofrerá juízo, promovido pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. E quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo de número 1, nós percebemos claramente que o cenário era precisamente um cenário de tribulação. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo de número 9, ele vai dizer: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. João então identifica que aquele tempo, o tempo em que este livro estava sendo escrito, era um tempo de tribulação. Ele vai dizer: eu sou companheiro de vocês, sou companheiro na tribulação, sou companheiro no reino, sou companheiro na perseverança. Eu que sou companheiro de vocês, eu achei-me exilado na ilha por nome Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Dependendo da corrente que a pessoa venha a seguir, ele vai tentar encaixar o livro de Apocalipse, ou mesmo a autoria deste livro, por que não dizer a data em que este livro foi escrito. Dependendo da sua escola, vai querer encaixar, se for uma escola
passadista, vai tentar observar essa literatura como tendo sido escrita no ano 70 da era cristã, no período de perseguição de Nero. Porém, muitas outras escolas vão perceber que este livro se encaixa melhor dentro do período em que o Domiciano governava o Império Romano. E precisamente dentro desse período, a igreja veio a viver debaixo de forte e grande perseguição, e Domiciano tinha como, entre os seus muitos interesses, entre as suas muitas ações, Domiciano reivindicava para si a divindade. Ele buscava reivindicar diante dos povos e diante das nações, diante das tribos e muitas línguas, a divindade para si, e desejava ser adorado como tal. E certamente João, quando diz que estava sendo perseguido, estava sendo atribulado, estava sendo exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, era precisamente porque a mensagem cristã era uma ameaça diretamente a tudo aquilo que era promovido pelo Império Romano, a saber também o culto ao imperador, porque a igreja de então não aceitava de forma alguma reconhecer o senhorio na perspectiva de divindade, a não ser da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando se pegava um cristão e perguntava quem era o Kyrios dele, ele diria que Cristo era o seu Senhor, Cristo era o seu Senhor, Cristo era o seu Deus, Cristo era a sua divindade. E a igreja de então recusava-se a adorar qualquer outro ser que não fosse o Deus bendito, o Deus trino, o Deus triuno, a saber, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. João, ele apresenta diretamente o cenário em que esta literatura está sendo produzida. É um cenário de tribulação, é um cenário de perseguição. E quando nós olhamos para a natureza do livro, nós podemos perceber precisamente que este livro é um livro de natureza profética. Na verdade, é o único livro do Novo Testamento que a sua natureza é inteiramente profética. A Bíblia Sagrada é um livro profético no seu todo, mas o livro de Apocalipse do Novo Testamento é o único que possui uma natureza inteiramente profética. Ele começa já trazendo o caráter sobrenatural presente nele, porque este livro não foi produzido por vontade humana, não foi João elocubrando na ilha de Pátimo que recebeu então a capacidade de desenvolver o que aqui se encontra escrito. Na verdade, o livro é revelação. Apocalipse é tirar o véu, Apocalipse é descortinar, é trazer à tona aquilo que estava então encoberto. João, ele recebe da parte de Jesus Cristo a revelação. O livro começa assim: revelação de Jesus Cristo. E quando nós percebemos esta apresentação que o próprio Cristo faz, revelação de Jesus Cristo, nós podemos compreender que Cristo é tanto aquele quem revela, como também é o conteúdo desta revelação. É a revelação de Jesus Cristo. Ele é tanto aquele que traz a revelação, como também é o conteúdo desta revelação. Portanto, o livro de Apocalipse é um livro cristocêntrico. Por que não dizer, juntamente com o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, é o livro mais cristocêntrico de todo o Novo Testamento. Cristo está presente no início e Cristo está presente no fim e permeia todo o conteúdo do livro. O livro começa com Jesus e termina com Jesus, dizendo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Começa com Jesus revelando e começa com o anseio: ora vem Senhor Jesus, um desejo pela parousia, um desejo pelo retorno, um desejo pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos perceber que este livro é um livro que traz consigo uma natureza inteiramente profética, e é razoável que assim pensemos, porque em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 6 e 7, está muito claro, diz assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora.
bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia deste livro. Não apenas isto, em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, está escrito que bem-aventurados são aqueles que leem, são aqueles que ouvem, e são aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Portanto, o livro apresenta o Cristo que se revela como Cristo glorioso, e ele se apresenta a João de tal forma e num tal esplendor, em tal glória, que o próprio João não é capaz de permanecer de pé diante do Cristo que se revela diante dele, que se apresenta a ele. O próprio texto vai dizer que quando João se identifica com este Cristo glorioso, João cai aos seus pés como morto, e o próprio Cristo é quem o levanta, é o próprio Cristo quem o põe de pé, é o próprio Cristo quem o reanima e manda ele então escrever e enviar este livro em forma de carta às 7 igrejas da Ásia Menor. Portanto, nós podemos observar que o capítulo 1 nós temos aqui uma descrição do Cristo glorioso. Agora, os capítulos que se seguem, o capítulo 2 e o capítulo 3, esse Cristo que se apresenta a João de forma gloriosa, ele traz um diagnóstico da igreja, das 7 igrejas da Ásia, que na verdade não é apenas um diagnóstico das 7 igrejas da Ásia. Haviam muito mais do que 7 igrejas, mas essas igrejas traz em si uma representatividade da igreja no decorrer do seu quadro histórico profético até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Cristo que se revela a João, ele também se apresenta a estas igrejas, e ele se apresenta a essas igrejas com propriedade, não como alguém que conhece a respeito das igrejas por terceiros, mas como alguém que está presente na igreja, como alguém que anda no meio dela. Assim ele se apresenta à igreja de Éfeso, como alguém que está no meio dos 7 castiçais, dos 7 candeeiros, e tem na mão direita as 7 estrelas, que são os anjos da igreja. Ele é aquele que está contextualizado, é aquele que está inserido na realidade da igreja, e a conhece com propriedade. Diz: conheço as tuas obras, não conheço porque ouço, mas conheço porque vejo, conheço porque estou presente, conheço porque estou ali, conheço porque estou intimamente ligado, e sou eu mesmo quem dirijo a essas igrejas. Ele está muito bem contextualizado com essas igrejas, e ele então apresenta um diagnóstico dessas igrejas, e na verdade não é apenas um diagnóstico dessas igrejas. No diagnóstico delas nós percebemos a radiografia de todos nós, porque todos nós somos aqui exortados quando ele diz para a igreja, por exemplo, de Éfeso: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que era uma igreja ortodoxa, colocava provas que se diziam ser apóstolos e os achavam mentirosos. Era uma igreja que odiava as mesmas coisas que Jesus odiava, que eram as obras dos nicolaítas. Era uma igreja que não se deixava esmorecer a despeito de toda a perseguição. Era uma igreja que não suportava os homens maus. Era uma igreja que era perseverante, que trabalhava até exaustão. Não obstante, Jesus enxergava essa igreja muito além daquilo que ela produzia pelo lado de fora. Jesus a enxergava na sua essência. E se nós olharmos para a igreja de Éfeso e olharmos pelas suas características descritas, nós vamos dizer que a igreja de Éfeso é a igreja do sonho de qualquer pastor. Porque qual é o pastor que não quer uma igreja que trabalha até exaustão? Qual é o pastor que não quer uma igreja perseverante? Qual é o pastor que não quer uma igreja que não suporta os homens maus? Qual é o pastor que não quer uma igreja ortodoxa que coloca a prova os que se dizem ser apóstolos e os encontra como mentirosos?
Qual é o pastor que não quer uma igreja que é perseverante, que suporta as provas por causa do nome do Senhor e não se deixa esmorecer? Todos nós queremos uma igreja que odeia as mesmas coisas que o Senhor Jesus odeia. No entanto, Jesus enxerga a igreja muito além das suas produções pelo lado de fora. Jesus enxerga a igreja muito além da sua periferia. Jesus conhece a igreja na sua essência, e porque conhece a igreja na sua essência, ele tem a autoridade como Senhor da igreja para dizer: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste. Perceba-se aqui que há uma igreja que faz tudo isso caída. Lembra-te, pois, de onde caíste. Jesus, ele está olhando para as suas igrejas e mostrando a radiografia de todos nós. Está olhando para a igreja. Mas quando nós passamos do capítulo 3, nós chegamos no capítulo 4, nós percebemos, parece que uma parada para uma contemplação. Capítulo 1, Cristo se revela. Capítulo 2 e 3, Cristo, de forma profética, se apresenta à igreja, exorta a igreja e chama a igreja ao arrependimento e anuncia também juízo, característica daquilo que é uma profecia de fato. E no capítulo 4, o cenário já não é mais o cenário da terra, agora é o cenário do céu. Nós temos o apóstolo João sendo chamado para o andar de cima, e o texto vai dizer: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E o texto diz no versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado sobre ele. A primeira coisa que João percebe no céu é um trono, e esse trono bem ocupado, alguém assentado no trono do universo. A igreja na terra em perseguição, perseguida por um trono. A igreja na terra sendo açoitada por um trono. A igreja na terra sendo angustiada por um trono. Mas é um trono transitório, é um trono fugaz, é um trono que está, mas amanhã já não estará mais. Porém, o trono que João percebe é armado no céu, e aquele que está sentado neste trono, ele é para todo sempre, ele é eterno, ele governa sobre tudo. E a igreja, apesar de toda a perseguição, tem o consolo naquele que está governando todas as coisas e usa com que todas as coisas, e faz com que todas as coisas cooperem para o bem desta igreja, para o bem daqueles que amam a Deus. João vê armado no céu um trono, e dali por diante, o que se descreve é precisamente o esplendor daquele que está assentado no trono, a ponto de gerar perplexidade em tudo e diante de todos que estão ao redor do trono, porque ao redor do trono há 24 outros tronos assentados, todos ocupados por 24 anciãos, que recebem 24 coroas. E depois nós temos a descrição dos seres viventes, que carregam características messiânicas. E esses seres viventes, diante daquele que está sentado no trono, proclama a sua dignidade, proclama a sua grandeza, proclama o louvor dele, proclama a grandeza dele. Diz que aquele que está sentado no trono, diante do trono dele sai relâmpago, é um trono de juízo, é um trono que existe um juiz assentado nele, e este que está sentado no trono, os seres viventes proclamam que ele
é santo. Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E diante do clamor dos 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles prostram-se, erguem-se dos seus tronos, percebem-se que o clamor não diz respeito a eles, mas diz respeito àquele que está sentado no trono, que é 3 vezes santo, que é enfaticamente santo, é incomparavelmente santo. É tão santo que em Isaías capítulo de número 40, ele vai dizer: com quem me comparareis para que eu lhe seja semelhante, diz o santo, no artigo definido, mostrando que como ele não há ninguém. Diante deste que é santo, 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 os 24 anciãos se erguem, descem dos seus tronos, prostram-se diante dele e lançam as suas coroas recebidas aos pés daquele que está assentado no trono, e então afirmam a sua dignidade, porque coroa fala disso, fala de dignidade, fala de merecimento, fala de honra, fala de glória, e então proclamam: tu és digno de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Logo depois, e eu preciso correr, o capítulo 5, o cenário já não é mais aquele que está sentado no trono. O olhar já não se volta mais para aquele que está sentado no trono, senão para o que está na mão direita daquele que está sentado no trono. Porque João, ele vai observar que aquele que está sentado no trono, ele tem um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. João, ele reconhece a grandeza e sabe quem é este que está sentado no trono. É o mesmo que o capítulo 4 descreve. E ele tem na sua mão direita um livro. Na sua mão direita, um livro de todo selado com 7 selos. E mão direita, na Bíblia Sagrada, está muito ligada à autoridade, está muito ligado a poder, está muito ligado ao poder de resgatar o seu povo, ao poder de executar juízo e castigo contra os inimigos. Por exemplo, Abacuque capítulo 2, versículo de número 16, vai dizer: serás farto de opróbrio em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão, chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Era o juízo de Deus sobre os caldeus. Mão direita também está relacionado a juízo, mas também a mão direita está relacionada ao juramento imutável de Deus. Por exemplo, Isaías capítulo 62, versículo 8 diz: jurou o Senhor pela sua mão direita. De tal forma essa descrição de que aquele que está sentado tem um livro na sua mão direita, que nos leva a compreender que este que está sentado e que tem na sua mão direita o livro, ele é poderoso. E este livro, ele traz um conteúdo que não pode ser revelado por qualquer um. É um livro selado com 7 selos. E esses selos estão intimamente ligados, meus irmãos, com aquilo que no mundo antigo eram os elementos assemelhados aos contratos de títulos de propriedade judaico ou romanos. Porém, era muito mais do que contratos, o que estava ali no livro. No livro tinha algo muito além de contratos. Era, na verdade, a descrição do desenrolar
da consumação da história da redenção. No livro que estava nas mãos daquele que está assentado no trono, está contido o desenrolar da história da humanidade. E aí, nós temos no capítulo 11, terminando o capítulo 11, com uma afirmação: Tu és digno, Senhor. Logo depois, no capítulo de número 5, nós temos um livro na mão direita daquele que está sentado no trono. E em torno deste livro, uma expectativa e uma pergunta: quem és digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Daí por diante, meus irmãos, o que nós temos é uma descrição de uma indignidade universal, de uma indignidade cósmica, porque o versículo 3 vai dizer que, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. A pergunta gera uma expectativa: quem é digno? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí, a expectativa diante da indignidade universal traz também um desespero, porque o versículo de número 4 apresenta as lágrimas de um homem, que na verdade são as lágrimas, é a lágrima de uma humanidade inteira. E eu chorava muito, é ênfase. As lágrimas de João não são apenas as lágrimas de João, na verdade, são lágrimas de uma humanidade inteira derramado diante daquele que é digno, em face da indignidade da humanidade, porque a humanidade caída em Adão é incapaz de se dirigir ao Criador por ela mesma, é incapaz de se soerguer, de se levantar e de se dirigir perante aquele que é digno. Nenhum de nós, por nós mesmos, pela nossa própria capacidade, pela nossa própria qualidade, pelo nosso próprio mérito, somos capazes de nos dirigirmos a Deus por nós mesmos, ou mesmo nos apresentarmos diante dele como alguém que tem poder para reivindicar alguma coisa da parte dele. João percebe que há uma humanidade inteira perdida nela mesma, e por esta razão a ênfase: e eu chorava muito, porque ninguém, absolutamente ninguém, foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Este livro que traz a consumação da história da redenção, e não apenas isso, que traz consigo o desenrolar da história, dos juízos de Deus e da consumação de todas as coisas. Nenhum de nós temos a capacidade, temos a dignidade, temos a moral, temos o mérito de nos dirigirmos perante este livro, muito menos perante o digno que tem este livro na mão. João olha para si e se vê completamente perdido diante daquele que é juiz, daquele que julga segundo a sua própria justiça, daquele que não tem o culpado por inocente, daquele cujos olhos são como chama de fogo, que não pode suportar o mal, conforme Abacuque diz, que é santo e puro de olhos. João olha para este e se desespera, porque percebe que nele mesmo e na própria humanidade em si não há recurso algum para transformar a história, ou para desenrolar a história, ou levar a história a seu cabo, a seu fim, produzir redenção. Não há em nós capacidade alguma. O que existe em nós é um desespero. O que existe em nós, por nós mesmos, é uma completa desesperança.
Nós, em nós mesmos, somos como este João, chorando diante de um Criador, que é santo, que é justo, que é juiz. E João diz: eu chorava muito, é a ênfase, porque ninguém foi achado digno. E se a história terminasse aqui, a nossa história seria uma história de lágrimas, como as lágrimas de João. Seria uma história de choro e de pranto, mas não terminou assim. O texto prossegue dizendo: todavia um dos anciãos. O cenário é um cenário litúrgico, onde há um culto sendo apresentado. E um dos anciãos se dirige a João e diz: não chores. Por que não devo chorar? O texto prossegue e diz: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos desatar. João então tem um consolo, expectativa que deu lugar ao desespero, que agora, diante da identificação do vencedor, temos então o consolo e a esperança. Não chores, eis o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos desatar. João, quando ouve isso e que ele se vira para ver o vencedor, o descrito como leão, o que João vê não é um leão, o que João vê é um cordeiro de pé no centro, no meio do trono. Isso significa que os decretos de Deus e a história, o desenrolar da história, precisamente passa pelo cordeiro. Ele é o centro da história. A história não se desenvolve sem ele. É ele o autor da história, mas ele também é aquele que redime a história. Ele é aquele que está no meio, ele está no centro. De modo que o olhar do céu para ele é uma descrição de leão. Mas pela identificação daquele que é leão com os pequenos da terra, é que o olhar de quem é daqui para aquele que é de lá é que ele é um cordeiro. O olhar do céu para aquele que é do céu é que ele é um leão. É o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, é aquele cujo trono é para todo sempre, que não tem fim. Mas quando João olha a identificação do vencedor, não é a identificação de um forte que vence pela força, mas é uma identificação daquele que é cordeiro. E a primeira vez que certamente João ouviu falar deste como cordeiro foi por boca de João Batista: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse leão, ele é cordeiro, e ele não vence de forma a trazer juízo pelas obras das suas mãos, mas ele vence a trazer juízo pela morte. Ele vence pela morte, ele vence pela entrega. Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele que traz a vitória e que redime a história, ele é cordeiro. E aqui nós podemos aprender algumas verdades importantes. Que a majestade de leão, ela foi contemplada pela humildade do cordeiro. De tal forma que a divindade de Cristo foi percebida na sua humanidade. João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este que é leão, ele é cordeiro,
O apóstolo Paulo vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que me parece aqui que é exatamente uma descrição desta dupla natureza de Cristo, que é divino e que é humano, que é leão e que é cordeiro, e ele se identifica conosco na nossa fraqueza, se identifica conosco na nossa incapacidade, e ele que é leão e que é cordeiro é imaculado e é capaz de redimir a humanidade que não é capaz de redimir a si mesma. João olha para ele e vê ele no trono, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, que fala do seu poder, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, que fala do seu conhecimento pleno, do seu conhecimento total. Não há nada que ele não conheça, não há nada que ele não perceba, não há nada que ele não identifique. Ele é cordeiro, mas também é leão. Mais interessante que a imagem que fica mais contundente aqui é do cordeiro, porque este cordeiro é um cordeiro vencedor. E aqui nós olhamos para esta verdade e percebemos que se não fosse o leão que é cordeiro, se não fosse o cordeiro que é leão, nós jamais poderíamos nos levantar diante de Deus. Nós estávamos prostrados para todo sempre. Mas ele se levantou. E o levantar dele é o levantar de um povo. O erguer do cordeiro é um erguer de um povo, de uma raça eleita. Ele se levantou e o texto diz que ele venceu. A redenção não é uma conquista nossa, é uma conquista do cordeiro nos ofertada. É ele nos dando a oportunidade de, por meio dele, termos a oportunidade de nos colocarmos de pé. Eu costumo exemplificar esse venceu com um carro que está completamente quebrado. Ele não tem roda, não tem motor, não tem gasolina. É um carro falido, incapaz de se locomover, ainda que em ladeira abaixo, se empurrar ele não desce. Não consegue dar um passo adiante. Ele não pode cruzar a linha de chegada. É um carro completamente destruído, incapaz de por si mesmo caminhar. E a única forma desse carro sair do lugar é através de um reboque. E o reboque vem. Irresistivelmente lança ali o seu gancho sobre o carro. E de forma irresistível este carro é atraído para cima do reboque. Ele é atraído para cima deste reboque. E é posto sobre as costas do reboque. E é rebocado até a chegada final. Porque por ele mesmo ele jamais conseguiria chegar. A salvação da humanidade veio a reboque, meus irmãos. Nós éramos como carros incapazes de se locomover. Cristo lançou os ganchos da sua graça irresistível e nos colocou sobre ele para nos conduzir em triunfo diante do seu Pai, daquele que é juiz. Nós não tínhamos capacidade alguma de nos levantarmos diante dele. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que diante dele, daquele trono, que é um trono de glória, um trono branco, que
A santidade é tão poderosa que o texto vai dizer que os céus fogem, a terra foge diante dele. Nós não teríamos condição nenhuma de comparecermos perante ele por nós mesmos. A única coisa que nos restaria não seria diferente de João, seriam lágrimas, seriam choros de perdições eternas. Mas o texto diz que ele venceu e nos reboca, e nos leva, e nos conduz. Não somos nós, mas a ele. É ele que nos conduz ao triunfo, é ele que nos conduz à salvação. Porque foi ele quem venceu. De tal forma que esta união hipostática, o leão e o cordeiro aqui apresentado, revela a sua majestade em humildade. E aí, diante dele, os indignos podem se alegrar diante daquele que é digno. Porque o que somos nós todos aqui, juntos, coletivamente, indignos. Diante daquele que está sentado no trono que é digno, temos uma humanidade inteira de indignos, se alegrando diante do Cordeiro que é digno, porque o Cordeiro se levanta, ele toma da mão direita daquele que está assentado no trono o livro, e quando ele toma o livro, nós temos o céu se alegrando, dizendo: tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico. Capítulo 4, Cântico da Criação. É a criação cantando a grandeza, a autoridade, a soberania, o poder do Criador. Tu és digno de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim. Ele não criou porque ele precisava criar. O texto prossegue: por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nós não estamos aqui porque Deus precisa de nós. O universo não existe porque Deus precisa do universo para se sentir Deus. Ele é Deus. Deus não tem crise de identidade. Eu vou criar para poder me sentir poderoso. Não. Ele criou por causa da sua vontade. Ele quis criar. E então no capítulo 4 nós temos o louvor da criação diante do Criador. Mas no capítulo 5 nós temos o louvor da redenção, que é chamado de um novo cântico. É um cântico não mais de lamentação, não é um cântico de lágrimas. As lágrimas deram lugar à alegria. É um cântico de redenção. É os céus se alegrando diante do Cordeiro vencedor. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus. Ele não apenas nos redimiu, ele não apenas nos comprou, ele nos deu identidade. E para o nosso Deus nos constituístes reinos e sacerdotes. Nos constituíste reinos e sacerdotes. A aplicação pode ser diversas aqui, sobretudo olhando para a exegese do texto. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque nós fomos constituídos reinos e sacerdotes.
de tal forma que Ele reina. Ele reina, nos convida a reinar com Ele. E o texto vai dizer que e reinarão com Ele. Ele reina e nos convida a reinar com Ele. Ele nos constituísse reino. De tal forma que a ênfase aqui é muito clara, é do governo dele sobre todas as coisas. É do domínio dele sobre todas as coisas. Aquele que não é governado, aquele em cujo o Cordeiro não reina, bem, ele precisa questionar quem ele é diante do Cordeiro. Porque o Cordeiro deu identidade para ele, o constituiu como reinos de sacerdote, sacerdote ministra, ele adora, se louva. E oferece a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios que professam o seu nome. Ele nos constituiu reino e sacerdote. Não tem como nós ministrarmos diante de Deus se não houver governo dele sobre nós. Se Deus não governa o nosso coração, o nosso louvor, a nossa adoração diante de Deus não tem significado algum. São palavras lançadas ao ar, porque não há ligação entre o que está aqui dentro e o que sai pela minha boca. É aquela exortação de Jesus: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Não há possibilidade de sermos sacerdotes diante de Deus, se Deus não for aquele que governa o nosso ser, nos fazendo reinos dele, aonde ele triunfa sobre nós, aonde a nossa vontade é inteiramente subjugada à vontade dele, aonde o nosso sacerdócio é exercido com maestria, não com vaidade pessoal, mas com a liturgia do céu, com aquela verticalidade governando e dirigindo a nossa horizontalidade, o nosso tratamento de uns para com os outros, no nosso dia a dia, no nosso viver, na nossa forma como nós nos dirigimos perante aquele que é o Senhor, porque há toda uma reverência em torno dele aqui. Há um louvor, há uma declaração, há uma adoração, há vozes inteiras proclamando a grandeza dele, há milhões e milhares de milhares, há uma só voz proclamando a grandeza do Cordeiro. E logo depois, e eu termino aqui, se diz, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, se há um desespero universal, se há um desespero cósmico pela indignidade, uma vez que se reconhece que o Cordeiro venceu, uma vez que se reconhece que o Cordeiro redimiu, há agora também um louvor universal, há agora um louvor cósmico. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Diante da grandeza do Cordeiro, a nossa postura não pode ser diferente da postura dos anciãos. Tem que ser uma postura de adoração, de prostração, de rendição completa, de admiração, com os rostos, sabe, assim, quando você fica perplexo,
diante da grandeza de alguém. Ao mesmo tempo que você tem um sorriso, você tem um reconhecimento de que você nada pode. Os anciãos se prostraram. Há milhões de milhões louvando. Se eu não louvar, eu sou apenas mais um entre os milhares. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de nós. Ele nos dá o privilégio de estar aqui esta noite. E de podermos adorá-lo. E de exaltá-lo. E de engrandecê-lo. Digno é o Cordeiro. Quem é digno? Tu és digno. Digno é o Cordeiro, que foi morto e receber a glória, a honra e o poder. Palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Eu passo aqui ao pastor, em nome de Jesus.